Olá, vamos dando continuidade aqui à minha fala, à participação da mesa. Eu trago aí a perspectiva da educação mediada por tecnologia no Brasil, mas com foco na mobilidade. Por que isso? Bem, a percepção que a gente tem hoje em dia é que a apropriação tecnológica nos leva a uma concepção de mobilidade, de possibilidades de não localidade no ato de educar, no ato da docência, no ato do ensino e no ato pedagógico. Tá? Então, essa emergência de várias estruturas tecnológicas de comunicação e informação nos faz construir um cenário que nos deixa abertos para contribuições, para socialização, para construção coletiva desse conhecimento. Então, como educar nesse âmbito? Como se apropriar das ações educativas no âmbito dessas tecnologias emergentes, né, que estão aí à disposição? Ora, uma característica importantíssima dessa apropriação tecnológica é justamente a mobilidade. Bem, o que é que envolve, quais são os aspectos gerais que eu trago em relação à mobilidade? A mobilidade que eu trato aqui não é somente a mobilidade de alunos, ou a mobilidade de corpo docente, não, é de toda uma estrutura educacional que nos leva a uma mobilidade que envolve 4 grandes áreas. Uma é a itinerância formativa, a outra é a natureza não local, as composições digitais e a convergência institucional. O que é isso? Isso nos dá a perspectiva de mobilidade de uma maneira geral. Bem, a itinerância formativa, ela é evidenciada a partir da apropriação de vários artefatos tecnológicos que nos remete a formações abertas, ou seja, a tendência da formação do sujeito é de ser uma formação de apropriação de sua capacidade de construção do seu caminhar formativo. Né? E essas tecnologias, né, associadas a projetos pedagógicos e a objetos de aprendizagem cada vez mais abertos, os recursos educacionais abertos, nos leva a uma itinerância formativa própria, autônoma. Ok? Então, a mobilidade se dá nessa perspectiva de itinerância formativa a partir do sujeito ser capaz de construir sua própria formação. Tá? Outra questão importante nessa mobilidade é a natureza não local. É aquela concepção de que eu não sou mais função de uma localização geográfica. Né? A minha formação, o que eu quero fazer, não está diretamente ligado somente a questões locais, ou seja, você, enquanto sujeito, enquanto o sujeito em formação, em ato de formação, se dá de maneira não local. Eu posso estar em um ambiente mediado por tecnologia, um ambiente virtual de aprendizagem, eu posso estar imerso em grupos de discussões, de várias formas, no próprio WhatsApp, ou dentro dos fóruns de discussões. Né? Então, você não precisa estar mais ligado a uma questão geográfica para fazer a sua itinerância formativa. Tá? Outra coisa que nos baseia a mobilidade são justamente as composições digitais, plásticas, né? Altamente voláteis e reestruturantes. Né? Então, você pode se apropriar de composições já feitas e reestruturar, remixar, reutilizar
essas composições, né? E a natureza digital nos dá a possibilidade de convergência entre a imagem, o som, né, os vídeos, toda a estrutura de uma escrita dinâmica, de uma ideografia dinâmica, nos é possibilitado por essas composições digitais, né? Ora, outra questão muito interessante nessa mobilidade são as convergências institucionais. A partir do momento que a gente se apropria de um artefato tecnológico e de possibilidades abertas, de recursos educacionais abertos, nós possibilitamos a convergência entre instituições formativas. Então, está cada vez mais fácil, está cada vez mais tranquilo a gente cooperar em instituições, em várias universidades, em projetos abertos, colaborativos, com várias instâncias de universidades, escolas, né, espaços de aprendizagens não formais. Então, nós temos uma convergência institucional muito grande. Então, nesses aspectos gerais da mobilidade, nós temos mais ou menos essas grandes áreas aí, que eu acho que são bem importantes para a gente entender que a educação hoje, ela é algo aberto, móvel, estruturante e que dá possibilidade, que potencializa a itinerância formativa, né? Eu acho que isso que é interessante. Agora vamos partir um pouco para os aspectos mais específicos. Olha, então, a primeira coisa é da gente entender que essa dicotomia entre o que é presencial e o que é à distância está cada vez menor. Não existe mais essa necessidade da gente estar dicotomizando ou rotulando as nossas formas de educar, né? Cada vez mais a gente está trazendo a articulação entre a presencialidade, tanto dentro de ambientes virtuais ou tanto em ambientes físicos, geográficos, né? Vamos dizer assim, né? Então, o que acontece hoje é uma convergência desses ambientes. Então, a gente tem que pensar em ambientes híbridos, ambientes que não são nem à distância, nem são presenciais, são híbridos, eles comungam. A gente não pode mais pensar em educação enquanto modalidade. Nós temos que pensar em educação enquanto estruturas que se articulam de maneira móvel, né, que garante a mobilidade, né? Então, esses ambientes são cada vez mais interessantes, esses ambientes híbridos que não nos dá a percepção de presencialidade a partir de estrutura geográfica de localidade, tá? Outra coisa são as reestruturações dos desenhos pedagógicos, porque a partir do momento que você pensa em ambientes híbridos, você vai pensar em novas formas, novas maneiras de construir a sua itinerância formativa, de construir o seu currículo, né? Então, nós temos aí a emergência de novos desenhos pedagógicos, né? Eu acho que essa mobilidade também é presente nesses novos desenhos pedagógicos. A apropriação de novos objetos de aprendizagem, de novos recursos, nos dá a possibilidade de criar estratégias pedagógicas que nos coloca nessa estrutura híbrida de educação, tá? Ora, outra coisa importante também é a autonomia tecnológica, ou seja, a apropriação, a fluência, né, na utilização e na composição digital. Isso aí é uma tendência crescente, né? A ação docente, a ação do educador, ele passa a ser também essa ação passa a ser uma composição também de várias influências tecnológicas que traz a necessidade da apropriação dessas linguagens dinâmicas, né? Então, existe aí uma crescente necessidade da gente conseguir compor digitalmente. E essa ação docente,
vai ser ainda mais intensificada, né? O docente ele vai ter que se apropriar, ter fluência tecnológica de apropriação de objetos, de apropriação de recursos, para que ele consiga compor os seus desenhos pedagógicos, para compor sua forma de ensinar, né? Ora, em relação a essa questão, nós temos aí uma abertura muito grande de objetos e de REAs, e que podem ser apropriados por várias instituições, né, através dos repositórios. Então, os repositórios eles vão dar a possibilidade de socialização dos objetos de aprendizagem, dos recursos abertos também, educacionais abertos, né, e que isso seja apropriado pelas instituições de ensino, né, pelos espaços formais e não formais de aprendizagem. Tá? Ora, daí surge uma necessidade de uma emergência de novas metodologias. Se eu tenho desenhos pedagógicos apropriados a ambientes híbridos de educação, nós temos que pensar novas maneiras de ensinar, novas formas, formas contemporâneas de estruturar metodologias, né? O que eu chamo aqui de emergências metodológicas. A gente tem que começar a pensar não somente em garantir parque tecnológico, não somente em garantir a fluência tecnológica, mas nós temos que garantir o método, a forma de como ensinar, a forma de como produzir saber, a forma de como formalizar saberes nesses ambientes, né? E isso se desdobra em o que eu chamo de uma educação aberta. Então, a mobilidade nos dá a possibilidade de vários espaços formais e não formais de educação, onde a gente possa confluir, estruturar, se apropriar de metodologias, de desenhos pedagógicos baseados em ambientes híbridos de educação. E vamos nos afastar bastante da dicotomia de educação à distância, de educação presencial, semipresencial. A gente vai, de certa forma, conviver com esse hibridismo, né? com essas convergências de modalidades, através do que a gente chama de mobilidade. Então, é isso que eu trago para a mesa e espero a contribuição das outras colegas da mesa, que farão suas explanações a partir dessa perspectiva da educação mediada por tecnologia. Eu trago essa questão da mobilidade por achar que, por ela ser uma estrutura alicerçante, vamos dizer assim, uma estrutura capaz de sustentar essa discussão sobre a mediação tecnológica na educação. Ok? Um grande abraço, obrigado a todos.